Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos começando mais um Diálogo Literário em Ação, que consiste em estar entrevistando autores, escritores, diagramadores, criadores de conteúdo literário, ilustradores. Então, hoje nós temos uma convidada, que é a autora Cristina Oliveira. Já vou fazer o convite para ela. Ela já entrou aqui na live, então já vou chamar. Boa noite, Monique. Boa noite, Mônica. Sejam todas muito bem-vindas. Cristina, vê se você recebeu o convite. Boa noite, Cristina. Tudo bem? Oi lá, bonjour, Kélida. Como você está? Estou bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Que maravilha. É um prazer enorme receber você. Vou te apresentar para o nosso Diálogo Literário em Ação. Ok. Cristina Oliveira, 55 anos, divorciada, com 2 filhos, cearense, mora no Rio de Janeiro há 35 anos, nasceu em 12 de fevereiro de 1968, fala francês e é mergulhadora. Olha que interessante. Fotógrafa, social media estrategista em várias plataformas, nas redes sociais. Ela tem paixão pela França e Paris. Gosta de ler, fotografar, viajar, arte, arquitetura, escultura, gastronomia, teatro, museus e cultura. Tem uma história de superação após o divórcio, pandemia. Ela se reinventou com 55 anos. Venceu os obstáculos impostos pela vida, sobreviveu. Escreveu um livro, abriu uma pequena empresa de CGO, marketing digital. Ela está sempre se reinventando, estudando, mulher visionária, aquariana, né? Para Cristina Oliveira, ter 55 anos, mulher divorciada, não tem dificuldade, né? Em nada, a realização de seus sonhos em ser uma escritora que leva Paris para o mundo através de seus livros. Para ela, nada é impossível. Acreditar em você, ter foco, objetivo, lutar pelos seus sonhos e ter fé em Deus. Essa é Cristina Oliveira, né? Estamos conhecendo um pouquinho sobre ela. Se você quiser contar mais para a gente, mais um pouco, Cristina, a gente está todo ouvidos aqui para te conhecer. Olha, eu acho que você falou tudo, né, Kélida? Tem um resumo bem bacana aí da minha trajetória de vida, toda a minha experiência ao longo de vários anos. Eu acho que esse resumo contempla bem a pessoa que eu sou. Que maravilha. Gostei muito de te conhecer aqui através do resumo também. Eu achei muito, muito bacana, né? A gente compartilhar um pouquinho da sua história com, né, as pessoas. Que é tudo vamos dizer assim, tudo um segmento, né? Uma trajetória toda. E eu queria te fazer uma pergunta. Ok. Começar com uma pergunta bem interessante, né? Como é que começou essa sua paixão por Paris, pela França? Como é que é? Conta pra gente. Bem, começou na época que eu estudava na oitava série do ensino fundamental. Eu estudava num colégio Padre João Pia Marta, em Fortaleza, no Ceará. E lá, quando eu estava na oitava série, eu tive a opção de escolher entre estudar o inglês ou o francês. E eu optei pelo francês. E a minha professora de francês estudava na Aliança Francesa e dava aula também. Ela estudava a parte de conversação, né? E ela já dava aula como professora de francês. Então, começou muito nova, devia ter uns 11, 12 anos. Que maravilha! Maravilha. Interessante. Vou te fazer uma outra pergunta aqui também, mas antes eu vou te falar uma coisa. Aqui dentro dessa caixinha, que é o meu baú, hoje o meu baú é pequenininho, tá vendo? Eu não estou vendo você, eu tenho que apertar em algum lugar? Ah, você não tá me vendo? Não, Ah, acho que é coisa de Instagram, então, né? Às vezes. Mas a gente está aparecendo para todo mundo, tá tudo certinho. Você quer que a gente reinicie a live de novo? Ou você acha que dá para a gente seguir assim? Que não, a gente depois. pode.
A Podemos gente seguir? pode seguir, fica à Ah, vontade. então tá. Então, deixa eu te falar, eu tô com um baú aqui na minha mão, dessa vez é um Sim, baú pequenininho. E, ok. assim, eu li o seu livro, né? Muito bonito, ele é muito interessante, muito bacana, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. E eu escrevi 3 palavras aqui dentro. Aí, no decorrer da live, eu vou sortear uma dessas palavras aqui, de dentro desse baú, para eu te fazer não é uma pergunta, mas é só para você fazer um comentário a respeito dali, tá Ok, bom? ok. Só para dar um ar de mistério na nossa live. Tranquilo, legal. Gostei. Tá, Jorge? Cristina, fala pra gente, quando que você se viu escritora? Quando que você falou assim, eu vou escrever? Então, eu sempre tive paixão por Paris, como eu lhe falei, quando eu comecei os meus estudos lá no ensino fundamental. E quando eu terminei o ensino fundamental, eu queria continuar os estudos de francês e a minha tia, que já está falecida, Maria Teresa de Oliveira Vidal, eu fui chorando para ela, dizendo que eu ia ter que parar os meus estudos de francês. E ela disse para mim, Cristina, vai na Aliança Francesa, lá em Fortaleza, e verifica tudo direitinho para você começar a estudar lá. E eu vou pagar os seus estudos de francês na Aliança Francesa. E eu fui toda contente, eu fui toda feliz, porque eu queria muito, eu já estava começando a ter essa grande paixão. E eu fui para a Aliança Francesa, e lá na Aliança Francesa, de Fortaleza, eu adquiri muito conhecimento, porque quando você estuda na Aliança, você não aprende só francês. A Aliança Francesa, ela te dá uma bagagem cultural muito grande. Na Aliança Francesa, você aprende sobre gastronomia, arte, escultura, pintura, sobre a história da França como um todo, né? A história da Revolução Francesa. Você é uma coisa muito dinâmica e interativa. E à medida que eu ia estudando e adquirindo todo esse conhecimento, eu ia cada vez mais e mais me apaixonando pela cultura francesa e por Paris. E em um momento dado, eu entrei num concurso na Aliança Francesa que o primeiro e o segundo colocado iriam para Paris. Era um concurso que você tinha que fazer uma publicidade juntando os pontos turísticos de Paris com os pontos turísticos de Fortaleza, no Ceará. E eu me dediquei muito, estudei muito, assim, afinco nos detalhes, porque eu queria muito ganhar essa passagem para Paris. E eu entrei no concurso, eu fiz o trabalho, esse trabalho foi avaliado e, infelizmente, eu não ganhei o primeiro ou o segundo lugar. Eu ganhei o terceiro lugar. E, a partir daí, a minha divulgação foi para a França, para um canal na França, eles levaram. E isso foi feito até num comercial que envolvia uma coisa bem infantil, porque em Fortaleza, os pontos turísticos, eu coloquei uma Índia, que é a Índia Iracema, representando os pontos turísticos de Fortaleza e os pontos turísticos do Ceará. E eu coloquei uma francesinha representando Paris. E essas duas meninas, elas conversavam e trocavam conhecimento de cada país. E isso foi feito na época, né? Esse comercial com essa minha ideia, que foi o terceiro lugar. E a partir daí eu comecei a ter essa paixão. E quando chegou na pandemia, eu sempre falei assim, poxa, eu adoro romance, eu adoro Paris, eu conheço profundamente a história, tudo sobre Paris. Sabe, eu poderia fazer um romance, um livro, porque eu gostaria muito de deixar isso para os meus filhos, gostaria muito de deixar isso para minha família, para os meus amigos, deixar esse romance para pessoas que, como eu, amam Paris, gostam de Paris.
milhões e milhões de pessoas vão a Paris todos os anos. Paris é a cidade mais visitada do mundo. Então, meus filhos, na pandemia, eu estava trancada, né? Porque eu não podia sair de casa, falou, mamãe, começa a escrever seu romance francês. E aí foi quando tudo começou. Foi o apoio dos meus filhos e o objetivo de deixar isso para minha família. Olha, que maravilha, muito interessante. A gente teve uns comentários aqui, ó. A Monique, ela disse que ama Paris também, que o primeiro livro dela, a personagem vai para lá. Ela fez questão de colocar os pontos turísticos e gastronomia. Foi uma delícia que ela falou. Bacana, Tem muito vários, tem vários amigos aqui dando boa noite, cumprimentando. boa noite. Eu vi que o Ivo já entrou. Olá, Ivo. O Ivo entrou, o Ivo está aqui com a gente. O Harley também disse aqui, ó, que lives como essa, de conteúdo literário, é sempre bom assistir para que possamos aprender com outros escritores. Então, você está sendo muito bem elogiada, você. Estão gostando muito de te conhecer, né? De te rever, né? Que o pessoal, você está sempre nas redes sociais também, de vez em quando, apresentando os trabalhos, muito bonito. E conta para mim, assim, como que foi você escolher a editora? Como que foi esse processo? Você pensou em ser escritora independente? Como é que seguiu? Então, eu queria escrever o livro, só que eu sou uma escritora iniciante, não entendo nada de nada, nada, eu não entendia nada, zero, zero, como falo francês. E eu peguei o manuscrito, depois que o meu livro tinha sido. Eu passei esse manuscrito para ter uma crítica, eu entreguei para os meus filhos, eles leram. A primeira versão foi rejeitada pela minha filha, Olga, e ela falou: não, mãe, melhor aqui, melhor ali, cria mais profundidade nesse personagem, seja mais detalhista nesse ponto turístico. Aí eu fui para uma segunda versão, isso em família, tá? E aí, depois que isso estava ok, eu peguei esse manuscrito e enviei para várias editoras, que eu fiz uma pesquisa, coisa de iniciante, uma pesquisa no Google, ranking das melhores editoras, e eu mandei. E algumas editoras não aceitaram meu manuscrito e outras aceitaram. E entre elas eu escolhi a editora Viseu. Mas por quê? Porque eu comecei com a produção independente. Eu levei esse livro para a Amazon, porque na Amazon você não tem que ter custo. Então eu coloquei na Amazon e só que as pessoas começaram a me pedir o livro físico. E a Amazon, ela também imprime. Só que essa impressão vem dos Estados Unidos para o Brasil, leva o seu tempo, uns 10 dias, e tem a taxa que é colocada de trâmite, né? Estados Unidos, Brasil. E isso é um pouquinho mais caro. E as pessoas começaram a me pedir aqui. Onde é que está seu livro? Em que livraria? Em que site aqui no Brasil? Como é que eu posso adquirir ele impresso? E aí foi quando eu resolvi partir para a editora. É uma história bem interessante, tá? Só que quando eu fui partir para a editora, que era a editora Viseu, a escolhida, é a editora Viseu, eu não tinha como, na ocasião, pagar os custos da edição. E aí, meu filho, Juan Gabriel, que eu não sei se ele está aqui me assistindo, mas eu estou falando porque é a verdade, falou: mãe, eu vou te emprestar esse dinheiro. Eu vou emprestar. Você vai editar o seu livro, sim. Porque eu já estava toda triste, toda jururu, porque eu não ia conseguir editar o livro pela editora, né? E aí nós fomos para a editora, parcelamos isso em várias prestações para que eu tivesse a edição do meu livro concluída. E aí entrou em todo o processo de edição. Então, eu tenho esse livro com a editora Viseu, está no site da editora Viseu e nos parceiros da editora Viseu, as livrarias, em catálogo, está em todos os sites de parceiros da editora Viseu. E eu também tenho ele independente na Amazon.com, que é a Amazon americana.
Então, se você entra lá, você faz um cadastro, e aí você vai colocar Cristina Oliveira, ele vai aparecer, e aí você segue o processo normal de adquirir o livro. Também tenho ele em Kindle. Eu tenho ele e-book e também está no Kindle. Também é um valor bem menor, e aí você também pode estar adquirindo. Então, eu comecei independente, pela demanda de ter ele físico aqui no Brasil, eu resolvi, então, fazer edição pela editora Viseu. Deixa eu aproveitar, então, que você tocou num ponto assim, muito interessante agora que você colocou, né? Que ele já estava, que você chegou a fazer a publicação dele em primeiro momento na Amazon, correto? Correto. Então, Na eu Amazon. não. Isso, então, eu não sei se você conhece ou não, né? Mas a Wiclap, você já ouviu falar da plataforma da Wiclap? Não, não ouvi. Tá, então vou te falar, vou te falar o seguinte. O meu livro, a Menina Rosa e a Cacatua, que Sim, você adquiriu ele, que você tem ele, né? Até ele tenho, aqui, que é tenho. esse aqui, a Menina Rosa e a Cacatua. Isso, maravilhoso. Eu já li e agora eu vou preparar a resenha para as minhas redes sociais, para me dizer meu sentimento, a minha impressão do livro, mas já vou logo dando um spoiler, tá? É maravilhoso. Eu amei, Kélida. Muito obrigada pelo carinho, fico muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Então, esse livro, ele é independente, tá? Ele não foi publicado por editora. Eu fiz ele de maneira independente. Então, ele tem lá na Amazon, né, como o acesso ilimitado, tem para ser vendido também como e-book lá na Amazon. E eu postei ele na plataforma do Wiclap. Que na plataforma do Wiclap você pega o arquivo do seu livro, tá? Isso antes eu fiz o ISBN, isso aí eu fiz na CBL, diretamente lá, o ISBN, tanto o que é o número, o que é o código e a ficha catalográfica. Isso eu também Isso. fiz, eu também já tenho tudo ok. Então, aí você mesma diretamente você posta no iClap, né? Eu Interessante. sempre adquiro um para eu ver se vamos que o pessoal chama de boneco do livro, né? Eu adquiro Sim. um para ver se está certinho, se ele encaixou direitinho lá na plataforma. E ele é todo independente, né? Eu tenho livro por editora, né? Eu tenho até um também pela editora Viseu, que é Entre Palavras Bicadas, Rimas e Penas Vão Poemas, que aí foi feito todo o processo pela editora mesmo. Mas se você já, né, tava com, assim, o livro você já postou na Amazon, já tinha um ISBN, tudo, a plataforma do iClap você posta lá e você decide assim, eu quero adquirir um livro para eu ver como é que tá. Beleza, eles te mandam um livro impresso, o valor, tudo ali. Você quer adquirir 10, 20, você adquire. Você não quer adquirir, você só queria ver se o livro saiu legal, tá ok, tá correto. E você deixa lá. E vai divulgando também. Se for participar de Inter- uma feira literária, você adquire uns 40, uns 20, de acordo com a sua necessidade. Entendeu? Que legal isso, mas eu não sabia, quer dizer, eu estava começando totalmente Sim. assim, iniciante no mundo de literatura, de publicação de livro. Então, assim, eu não sabia. Agora é interessante essa informação sua. Eu vou colocar É. isso no meu radar, tá? Coloco, porque tem também o Clube dos Autores. Eu nunca postei na plataforma do Clube dos Autores, não. Eu sempre posto na plataforma da iClap. Mas é muito semelhante. De repente você vê qual que é mais interessante para você, né? Porque são plataformas que você, já tendo o ISBN, a sua ficha catalográfica, tudo certinho, você posta lá e a própria o iClap já manda para a Amazon, né? Depois, se você tiver uma, vamos dizer assim, você pode ter vendido lá na Wiclap, ou você mesmo adquirir 10 livros, você já pode ter o físico seu lá na Amazon também. E nada impede de você mesmo colocar o seu e-book lá na Amazon também. Então são coisas que você faz de maneira diferente e que é bem interessante,
né? Eu fui aprender, meu primeiro livro eu publiquei em 2022, né? No final de 2022, foi pela editora Dialética até. Mas assim, ao longo do processo você vai descobrindo que você pode trabalhar com editora, você pode trabalhar de maneira independente, de acordo com o que você quer naquele momento que vai te estar te ajudando ali, né? Claro, claro. Eu Mas é vou. bacana, gostei de ver sua trajetória. Todos nós começamos do zero. O Google é uma ferramenta maravilhosa para a gente. Eu pesquisei muito nele. Porque o que acontece? Eu sei que hoje, né, que eu já conheci vários escritores e realmente agora eu estou mais com um pouco de experiência sobre essa parte de ser uma escritora, de como escrever o livro. Eu realmente vi que tem todo um processo, toda uma trajetória, passo a passo, para você chegar lá. Então, eu acredito que os meus futuros livros eu já vou ter uma experiência maior e aí eu já vou seguir uma coisa mais dentro desse mundo literário, entendeu? Não, mas o seu livro está muito bonito. O seu livro está incrível. Eu recomendo para todos, porque é um livro maravilhoso. A gente vai falar mais sobre ele ainda, mas é um livro maravilhoso mesmo. Você já contou para a gente. Esse percurso da gente começar, eu acho que ele é assim, o mais difícil, né? E, Nossa, eu fiquei assim, quando as editoras disseram que algumas não aprovaram, né? Porque isso é normal, né? Você manda para algumas, elas vão pegar o manuscrito e vão dizer, ah, ok, eu vou editar, e outras vão dizer, não, eu não quero editar. Mesmo você me pagando, não me interessa. Eu ficava mega nervosa, falei, gente, tá vendo, gente? Eu não escrevi uma coisa legal. Tá vendo? Olha, vocês dois, que são os meus filhos, me deram todo esse empurrão para me ser essa escritora que é hoje, mas eu fiquei assim, na época eu ficava, gente, aí a minha filha dizia, mãe, eu li o livro várias vezes, mãe, o livro é bom, e a minha filha, ela é rato de biblioteca, adora ler, ela lê, ela devora um livro em horas, ela está sempre com um livro na bolsa, para cima e para baixo, ela é aquela leitora mesmo ferrenha. E ela disse assim, mãe, eu leio todo dia, mãe. Seu livro está bom, mãe. Vai sim, não vai ficar desanimada porque uma editora falou que não ia editar para você. E assim eu fui seguindo até que eu escolhi ficar com a Viseu. Mas foi. exatamente. Exatamente, a gente não pode desanimar, né? E até a Natasha comentou que assim, todos os dias vamos aprendendo. É verdade, todo dia a gente aprende um pouquinho mais. E às vezes a editora que te disse não, ela provavelmente deve ter justificado, porque às vezes não é a proposta de trabalho dela, né? E de repente Exato. tem editora que ela é mais voltada para fantasia, tem editora que é mais voltada para espiritualidade, tem editora que é mais voltada para conto, aí tem outras que já tem vários caminhos. Então, assim, a gente não pode desanimar, a gente tem que, né, seguir em frente, igual você fez, isso mesmo. E eu acredito também que as pessoas da nossa família, eles são bem verdadeiros no que eles vão dizer pra gente, sabe? Os seus filhos, no caso, a minha irmã que sempre lê aqui o meu trabalho, né? E, e quando ela me diz, ó, não entendi isso aqui para mim não ficou claro. Aí eu vou lá, revejo e tudo mais, né? São os nossos leitores betas praticamente ali, né? São E isso é aqueles fundamental. leitores de leitura crítica, porque são sinceros, né? São os mais sinceros, tá? Porque o que, que acontece? A leitura crítica, a gente manda fazer também a leitura crítica, mas assim, a pessoa tem todo um cuidado. Você vê que ela vai fazer uma leitura crítica pra gente, mas ela tem todo um cuidado para falar, porque ela não quer te magoar de alguma forma ali. Ela vai te dizer, mas ela vai te dizer de uma maneira elegante, até porque ela quer te prestar um serviço, né? Então ela quer te ajudar, mas de maneira, né? Exatamente. Mas Olha, eu vi que o meu garoto entrou aí. Oi, filho, eu te amo muito, viu? Esse Olha, ele livro, escreveu aqui, ó, Mãe Maravilhosa, ó. pois é, meu filho, eu te amo muito. Você é meu coração, você é sua irmã, é a razão do meu viver. Esse livro é para vocês, é um meu legado. Tudo que eu escrevo agora, eu sempre deixo para ser um legado para os meus filhos, para a minha família, para os meus amigos e para pessoas que gostam de Paris como eu. Acho isso bacana.
Aí eu acho também, muito interessante. Muito bom mesmo. Fala pra gente agora um pouquinho, vamos falar sobre o seu livro. Ok. Se tiver ele aí também, você pode mostrar, eu estou mostrando aqui também. Peraí que eu estou Olha ele abrindo. aqui, o meu bebê. Olha ele aqui. Lindo. Pode Vou perguntar, ler a Kelly. sinopse dele aqui para a gente poder começar. Ó. Ok. O Globo de Neve de Montmartre conta a Montmartre. história de um. Isso. Pode falar. O Globo de Neve de Montmartre, né? A Montmartre. Ah, É. desculpa, porque assim, eu de francês, né? Você já viu, né? Não, tudo bem, Ali. tranquilo. Ó, bom que eu vou aprendendo, ó. Cada dia a gente aprende mais um pouquinho. Cadê? Conta a história de uma moça que se chama Marie. É Marie mesmo? Isso, Marie. Olha, ó, tá aprendendo francês. Então tá, eu já estou melhorando aí, ó. Ela trabalha Bastante. na loja de souvenirs de seu pai. Um dia, ela abre uma das gavetas e encontra uma caixa veludada. Dentro dessa caixa tem um globo de neve e uma carta que explica que este globo é o último presente de seu pai antes de falecer. Ela é uma personagem envolvente que passa por uma série de eventos emocionantes, desde a descoberta do mágico globo de neve até a sua jornada para desvendar os segredos que o cercam. Neste romance, os personagens principais, Marie e Gustave, Gustavo. são bem construídos e evoluem ao longo da história, tornando-se profundamente cativantes. A trama se desenrola em um cenário pitoresco de romance, suspense e ação. Detalhes minuciosos que transportam o leitor para a atmosfera parisiense dentro do bairro, eu esqueci como é que pronuncia, Montmartre. 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 Fala pra gente, eu adorei, só de ler a sinopse a gente já fica assim com aquela curiosidade. Eu achei sua sinopse maravilhosa. Fala um pouquinho pra gente do seu primeiro capítulo aí, vamos lá. Então, meu primeiro capítulo, eu começo contando como é lindo o marché de Noël. Marché é mercado de Natal na Place des Abbesses, em Montmartre. Que Montmartre é um bairro no 18º arrondissement, o 18º distrito de Paris, que é um bairro artístico, boêmio, um dos bairros mais antigos de Paris. Eu começo falando como é esse marché de Noël em detalhes e também eu começo a contar a história de Marie, que Marie, ela nasceu em Montmartre e o pai dela, quando ainda estava casado e solteiro, não tinha filhos, e logo que ele casou, ele passou por muitas dificuldades. Eles moravam em Montmartre, o pai dele vendia souvenirs, que são lembrancinhas, né, de Paris, nas feiras, nos mercados, e ele, em algum momento, o pai dele, numa das viagens, veio a falecer, e eles ficaram numa situação de total pobreza. E ele era muito religioso, então ele foi na véspera de Natal, na igreja de Sacré-Cœur, que é aquela igreja maravilhosa que todas as pessoas que vão a Paris vão a Montmartre e vão conhecer a igreja de Sacré-Cœur. E lá ele pediu muito um milagre. E nesse momento ele olhou para o chão e achou o globo. E embaixo do globo, quando ele virou, estava escrito: faça um pedido e veja a magia acontecer. E ele estava tão triste, ele queria tanto que essa magia acontecesse na vida dele, que ele fez o pedido. Que ele queria continuar o trabalho que o pai dele havia começado, ele queria ter a lojinha dele de souvenirs e agradeceu muito, e foi o pedido que ele fez para o Globo de Neve. E ele foi embora. E nesse primeiro capítulo, alguém toca na porta dele, é um advogado, e ele descobre que ele herdou de um amigo do pai dele
tinha uma dívida e o amigo resolveu pagar essa dívida. E ele herdou uma loja de souvenirs de 2 andares, bem próximo da Place du Tetre, em Montmartre. E a partir daí ele ganhou a loja de souvenirs, ele passou a ter a residência dele no 2º andar, e aí veio Marie. Então, o primeiro capítulo eu comento como isso tudo começou. E é interessante, porque aí os capítulos vão se desenrolando. Lógico que em algum momento o pai de Marie vem a falecer, e aí começa todo o romance em volta do globo de neve, que ele é mágico. Ele realizou, no dia de Natal, o pedido do pai de Marie, de Pierre. Ele deu a ele a lojinha de souvenirs para que ele continuasse a vender os souvenirs como seu pai já fazia. Eu achei esse seu primeiro capítulo, né, de uma leveza, muito singelo, né? Você construiu esse primeiro capítulo trazendo assim, um convite para você entrar na história. Eu gostei muito, eu gostei muito dessa construção, porque assim, os primeiros capítulos eles fazem com que a gente se interesse mais ainda pelo livro, né? Exatamente. Esses primeiros capítulos eu tive assim, muito cuidado, viu, Kélida? Porque o meu livro é um livro para que qualquer pessoa consiga ler. Eu tive a preocupação de fazer uma leitura bem simples, ou seja, ia para qualquer idade. Então, pode ler uma pessoa de 10 anos, 20 anos, 30, 50, porque é um livro para todas as idades. Ele é um livro bem família. Ele é bem leve, então, assim, não tem palavras muito complicadas. Eu fiz questão de não ter uma coisa que complicasse a leitura na hora que a pessoa estivesse entrando nesse mundo que é viajar e ir até Paris. E os primeiros capítulos, eles têm que fazer isso, eles têm que levar você a Paris sem você sair de casa, entendeu? Verdade. E eu também gostei do seu. Como que eu vou colocar? Peraí. Quando a gente vai passando de um capítulo para o outro, você vai de uma forma tão sutil que que a gente nem percebe, a gente segue. A gente começa a nossa leitura e a gente não quer parar. A gente senta ali e a gente quer saber o final, né? Eu, particularmente, já estou na expectativa do próximo. Do Eu já 2. estou do 2, eu estou esperando o 2, né? Eu estou Sim. nessa expectativa. Tudo bem que a gente ainda está comentando o início aqui do livro, mas eu já estou pensando lá no 2 lá, né? Porque tá bom, daqui a pouco a gente fala da parte mais lá da frente. Ok. No capítulo 4, você pode fazer um comentário para a gente sobre o capítulo 4, que já vem assim o globo de neve, já vem um foco assim maior nele. No capítulo... Outra coisa, eu gostei de ambas as capas que você apresentou, né? Que depois você mudou a capa, não na editora, mas só na Amazon que a sua capa mudou. Eu gostei de ambas. Todas as duas estão muito bonitas. Então, as capas têm uma história, porque quando eu comecei, essa capa é minha original, tá? Porque quando eu fui para a editora, eu fiz a capa, eu mesma, eu não paguei ninguém, e coloquei na Amazon. E essa capa, o objetivo dela era levar você ter essa sensação de que eu estou com um livro de Paris. Você pega aqui, você não tem dúvida que esse livro é sobre Paris, é sobre Montmartre. Então, você pode notar que as cores do livro é as cores da bandeira da França. Para dizer assim, é da França, é Paris, você tem aqui ó, a Torre Eiffel. E aí vem os monumentos e os locais de Montmartre. E quando eu levei isso para a editora Viseu, eles queriam mudar a minha capa. Eles queriam colocar uma coisa assim mais... como é que eu vou te explicar? Mais romântica. Ia ser totalmente diferente dessa capa que eu idealizei. E eu falei para a editora Viseu, eu falei, não, você não vai tocar na capa do livro. Ah, mas eu aconselho. Falei, não, gente, eu quero que fique assim.
É uma coisa minha. Eu desenhei essa capa, eu não sou nenhum artista, mas eu gostaria que a capa, o livro fosse com essa capa, que é o que está na Amazon também. Só que se passaram 3 anos, né? E as pessoas começaram a dizer para mim assim, Cris, eu estou sentindo falta do globo de neve. Eu acho que a sua capa poderia ter um globo de neve. E aí outra pessoa falou assim para mim, falta um pouquinho de romance. E aí de tantas pessoas me colocarem isso, eu analisei bem. E aí eu falei, tá bom, gente, vamos fazer então uma versão 2 da capa, onde eu vou colocar o personagem principal do livro, que é o Globo de Neve, na capa, e eu vou colocar o romance francês, que é um casal francês se beijando. E essa capa, que foi há pouco tempo que eu coloquei, ela está somente na Amazon, porque na Viseu eu tenho um contrato, né? Então eu não quero mexer lá. Mas a Amazon já está de capa nova. E falando sobre o capítulo, no capítulo 4 é interessante, porque no capítulo 4 eu começo a comentar e a contar a história do globo de neve. De onde esse globo surgiu? Por que Gustavo procurava incansadamente esse globo de neve? Porque tem toda uma história. O globo de neve ele foi criado por um artesão na Suíça. E diz a lenda que quando ele fazia esses objetos, os objetos eles criavam magia. E ele só fazia isso raramente para pouquíssimas pessoas. Ele era como se fosse um mago artístico. Então, quando o pai de Gustavo pediu para criar esse globo de neve, para dar de presente para a esposa dele, ele foi até a Suíça e o artesão falou. Ele disse: olha, eu vou levar anos para fazer esse globo para você, porque ele é todo especial. E no momento que você vai lendo o livro, você vai entender por que a base do globo é especial, por que o vidro do globo é especial, por que dentro do globo de neve tem a Torre Eiffel, a Sacré-Cœur e o Arco do Triunfo. Tudo, quando eu escrevi o livro, foi pensado. Esse globo de neve, cada detalhe, as gotinhas de cristais que estão dentro do globo de neve tem um porquê. Tudo tem um porquê. E no capítulo 4 eu começo a comentar realmente a história do globo de neve, da família de Gustavo. Cristina, o Ivo fez uma pergunta se a história é ficção ou se ela é verdadeira. Vou deixar para você responder para ele. Olha, Ivo, meu querido, olha aqui meu abraço. Em primeiro lugar, muito obrigado você estar aqui na live comigo, com a Kelly, todas as outras pessoas. Esse apoio, essa força é muito importante para a gente, né? Escritor que está começando. Olha, o livro é uma ficção e não é. Porque eu tirei algumas coisas da realidade e outras é ficção. Mas, por exemplo, a loja de souvenirs de Marie, ela existe. Ela existe lá pertinho da Place du Tetre. Então, a ideia veio dali. Os pontos turísticos todos são reais. Tanto é que eu digo que o meu livro ele é um guia de viagens para quem vai a Paris conhecer o bairro de Montmartre. É um checklist. O meu livro também serve como um guia de viagens. Se você pegar esse livro e for colocando todos os pontos turísticos que eu conto as histórias, você vai ter um guia de viagens em Montmartre com histórias verdadeiras e os locais todos são reais. Então teve assim uma mistura de realidade e ficção.
só para complementar, um guia, mas um guia natural, um guia envolvente, um guia que te envolve num contexto, de uma forma leve, que te traz muita informação de uma maneira natural, que te faz ficar com mais curiosidade ainda, né? Já imaginou, Kélida, se você tem a oportunidade de ir a Paris e você vai a Montmartre e você, antes de viajar, você pega o meu livro e começa a ler, a degustar o livro, porque a pessoa que vai a Paris, ela com certeza ama Paris. Então, se ela pegar esse meu romance e ela começar a ler, ela vai começar a passar por todos os pontos turísticos de Montmartre. E tem pontos turísticos aqui que pessoas que já viajaram e falaram comigo depois que leu o livro, Cristina, eu encontrei coisas que eu ainda não conheço em Montmartre. E eu conheci no seu livro. Eu vou ter que voltar. Eu vou ter que voltar a Montmartre para conhecer. Porque não só eu falo sobre o ponto turístico, como eu conto a história verídica. Por que que isso tudo está dessa maneira? Foi de propósito, tá, gente? Antes de eu escrever o livro, já que eu tinha tomado a decisão de escrever o livro, eu levei alguns meses fazendo uma pesquisa, bancos de dados, sobre tudo aquilo que eu ia colocar no romance, que envolvia o bairro de Montmartre. E essas histórias, elas têm que ser verídicas. Para você ter uma ideia, quando eu fui escrever sobre a Sacré-Cœur, eu falei com um padre da igreja, contei o romance, contei o texto que eu iria estar colocando sobre a igreja de Sacré-Cœur, e ele me deu a aprovação dele. Eu pesquisei nas bibliotecas da França, lá em Paris, na Biblioteca Nacional de Paris, toda a história. Então, eu tive assim, muito cuidado de passar uma história verdadeira, uma coisa verídica. Para quem é historiador, para quem gosta de história, como meu amigo Ivo, para quem estudou, fez uma faculdade de história, esse meu livro tem histórias verídicas. Então, a pessoa vai adquirir uma bagagem enorme. Então, imagina você indo a Montmartre, antes lendo o meu livro, ou então você leva e vai lendo, e à medida que você vai lendo, você vai conhecendo os pontos turísticos e suas histórias. Então, você vai chegar lá já sabendo por qual a história da Place du Tertre, qual a história da igreja de Sacré-Cœur, por que aquela praça é para Dalida, por que o Moulin de la Galette é tão importante, qual a história do Moulin de la Galette, e assim vai, Kélida. É interessante, né? Você ter esse conhecimento. É muito interessante. Até porque se a pessoa lê antes, ela já vai chegar lá procurando vários detalhes. Então, assim, o seu livro, quem vai deveria ler, com certeza, né? Quem não vai também deveria ler, porque para conhecer, eu gostei muito de conhecer. Assim, eu achei muitos pontos interessantes no seu livro. Ele faz com que a gente viaje junto com você naquelas. Porque você traz uma riqueza de detalhes, mas uma riqueza de detalhes de uma maneira sutil, de uma maneira leve, que você não dá a informação toda de uma vez, são aos poucos. Aos pouquinhos você vai fazendo com que a gente conheça um pedacinho de Paris, um pedacinho dali, né, de Montmartre. Então, aos pouquinhos, a gente vai conhecendo, né? Exatamente. Eu já até aprendi a falar o nome correto agora, né? Tá joia. Tá bem, né? Até o final da nossa live você vai aprender várias coisas em francês. Boa, né? Então tá bom, porque cada dia a gente quer aprender mais, né? Isso é uma maravilha. Lógico. E eu queria colocar também que são 17 capítulos que você lê maravilhosamente bem, foi muito bem distribuído, muito bem organizado, a dinâmica ali que você trabalhou para que o seu leitor fosse caminhando nessa história, eu achei assim, perfeita. Eu gostei muito, igual você mesmo disse que é uma escritora iniciante, e assim, o trabalho está perfeito, está muito bom mesmo. Foi feito então, assim, eu acho que
O segundo, que eu espero que não demore muito, que já esteja vindo por aí, porque eu já estou curiosa para essa continuação, né? Você chegou a comentar que é uma trilogia, não é isso? Conta pra gente. Isso. Só complementando o que você colocou, eu tenho uma tia que tem 86 anos. Ela mora em Fortaleza, tia Gessilda. E eu mandei de presente de Natal o meu livro para minha família, porque o objetivo era deixar isso de legado. Então, no Natal, o presente foi todo mundo a ganhar o meu livrinho. E essa minha tia, de 86 anos, ela não tem hábito de ler. E ela pegou o livro e disse: Não, mas eu vou ler, porque a Cristina mandou para mim de presente. E olha, gente, quando ela terminou, ela fez questão de me dizer. Ela pegou esse livro, ele não é muito grande, ele é fininho, e ela disse que ela devorou. Ela disse: Eu não consegui parar de ler, porque cada capítulo me empurrava para me ler o próximo, e o próximo, e o próximo. E aí, no final, minha mãe também falou isso, e no final, e elas não são leitoras, tá? Elas raramente lê. Então, para você ver que o livro prendeu realmente as duas, e já com 80, 70 anos. E no final ela disse assim: E aí, gente, quando que vai ter o 2? Porque, de propósito, eu deixei o último capítulo aberto para o segundo livro. E, continuando o que você me perguntou, sim, na verdade, eu não sei se a palavra seria trilogia, né? É verdade, o livro te leva para Paris, com certeza. E se você não for, quando você acabar de ler, você vai querer ir a Paris. E a trilogia, eu não sei se o nome é trilogia. Kélida, me corrige, que você tem mais experiência do que eu. Na verdade, qual é a minha ideia, tá? A gente vai ter o segundo livro, que ele vai ser o Globo de Neve, de Montmartre, Ilha de la Cité e Ilha de Saint-Louis, que vai ser a continuação, que aí eu não posso falar, vocês vão ter que ler, mas a Kélida já leu, já sabe do que eu estou falando. E eu vou ter o livro 3, que é também a continuação do 2, que vai se passar no Marais, que é um bairro judeu, é um bairro que tem muito pessoal do LGBTQIA+, e também tem muitos judeus. E o quarto livro vai ser no Quartier Latin, e eu vou terminar o quinto livro no Monte Saint-Michel e nos Jardins de Giverny. Então, esses 5, na verdade são 5 livros, não sei o nome que se dá, mas eu já criei todo esse link para os 5 livros. Então, a história ela vai continuando. Por exemplo, o segundo livro ele vai continuar, só que vai entrar um pouco de romance e um pouquinho de policial, porque é necessário. O terceiro já vai envolver uma ré, porque vai entrar sobre a comunidade judaica, sobre o pessoal da LGBTQIA+, e assim vai indo. Então, eu já tenho todo esse panorama na minha cabeça e no meu coração de como vão ser esses livros. E eu quero totalizar em 5 livros. E aí você fala então pra gente assim, aguenta coração, né? Olha, por que esses 5 livros e por que esses bairros, esses locais? Porque são os lugares que eu mais adoro em Paris. E eu acho, quem não gosta, quem não vai a Paris e não quer conhecer os Jardins de Monet? Quem não quer conhecer o Monte Saint-Michel? E esses lugares, eles têm uma história, uma bagagem cultural muito grande, que eu gostaria de estar passando isso no romance. Então, o objetivo desse livro é levar realmente as pessoas a Paris, a se transportar por um romance família. Meu filho brinca comigo, ele fala assim: mãe, esse seu livro, ele poderia ser um excelente filme de sessão da tarde, de Natal. Falei, bem, deixa na mão de Deus, né? A gente nunca sabe. Mas, assim, é para você conhecer Paris. Então, eu quero muito, porque, Kélida,
eu já viajei para milhões de lugares sem nunca sair de casa. Eu adquiri muita cultura, não só de pintura, de escultura, de história, de arquitetura, lendo, ler te enriquece como pessoa. Eu acho isso legal, a gente está passando isso, e no meu caso, o meu foco é as pessoas conhecerem sobre Paris. E o livro 2 vai no coração de Paris, porque eu escolhi a Ile de la Cité, que é onde tem a Catedral de Notre-Dame. E lá foi onde Paris começou, é o marco zero. Então, por aí você já tira o que vem por aí do livro 2. Então é uma pentalogia, porque são 5 volumes, né? Isso, são 5 Bacana. volumes. Então é uma pentalogia que você vai fazer, porque são 5 livros, né? Eles têm, vamos dizer assim, tem o volume 1, 2, 3, 4, 5. Então forma aí 5 volumes, uma pentalogia. Muito interessante, né? Agora eu fiquei mais curiosa, gente. Eu estava esperando o 2, pensando no 3, eu falei assim, eu vou saber o final da história, agora eu já tenho o quinto. Eu falei assim, conta pra gente assim, né? Já tá meio pronto, o 2, o 3 já Então, tá encaminhado pra gente aí, né? o 2, vamos falar um pouquinho do 2. Para quem Isso. já leu, que está muito curiosa para ver o 2, para saber a continuação, eu estou naquele momento de banco de dados. O que, que é isso? Eu pegar tudo que é ponto turístico que eu vou colocar no livro 2 e aprender, conhecer, pegar a veracidade dessas histórias para garantir que vai estar tudo certinho no volume 2, no livro 2. Então, eu estou nesse momento agora de adquirir todas essas informações, autorizações, certezas, tudo como manda o figurino. E eu já fiz toda a estrutura do livro 2. Então, vai entrar personagens novos, além dos que estão no livro 1. E então a coisa está caminhando nessa direção, tá? Já estou com a estrutura pronta. Eu já falei com os personagens, porque eu não sei se eu falei para você, né? Mas quando eu estava escrevendo o livro 1, eu me trancava no meu quarto e falava para todo mundo, não me incomoda, gente. E aí eu conversava com a Marie, com o Gustavo, com o Felipe, com a Dona Angeline, eu ia conversando com os meus personagens para que eles fossem criando vida, personalidade, sentimento. E às vezes a Marie falava para mim, não, mas você não está retratando como eu sou nesse capítulo. E aí eu dizia, é mesmo, gente? Então vamos corrigir isso, Marie? E aí eu voltava e ia dando vida naquele personagem da maneira correta. E o 2 está nesse caminho também. Então eu estou nesse ponto, tá? Que maravilha. Então a gente pode aguardar aí para 2026, com certeza, né? O 2 já vai estar saindo, né? Porque o processo é demorado, né? Porque se a gente termina, a gente deixa descansar, a gente revisa, a gente tem leitura crítica, tem leitura beta, leitura crítica, tem o processo de como que a gente vai desenvolver dali para lá, se você vai trabalhar como editora, você vai trabalhar de forma independente. Então tem vários caminhos aí. E assim, tem que ser feito com muito devagar, com muita cautela, para sair um trabalho tão bonito quanto o anterior, né? Tão Porque bacana. o livro, para mim, é um pedaço do meu coração para o leitor. Não deixa de ter a Cristina ali dentro daquele livro. Então, eu faço assim com muito carinho. Então, assim, eu não tenho a menor vontade de correr com nada, porque eu quero passar esse sentimento para as pessoas quando começarem a ler o livro 2, entendeu? Ah, ótimo, isso mesmo. E tem que ser todo feito com muito carinho mesmo. E o processo é demorado, gente. Não é rápido. A gente tem que entender que as coisas não saem, né, e nem precisam ser rápidas. A gente tem que ir no nosso ritmo, no nosso. Uma coisa que eu queria falar, aproveitando até que o Ivo está aqui na live, né? Que o livro dele começa com uma pergunta, né? O que é muito Sim, interessante. E o que me chamou a atenção quando eu li, né, o seu livro, até porque foi até o Ivo que apresentou a gente, na verdade, né? verdade.
Então, e quando eu li o seu livro, eu falei assim, olha que interessante, o seu livro termina com uma pergunta, não é? Exatamente. E vai ser respondida no próximo livro, para deixar a gente, né, sofrendo do coração, né? Mas com muita curiosidade, que isso faz parte, né? Eu acho que isso é o bom, né, do trabalho todo, é você perceber que o leitor gostou e está na expectativa do próximo. Que as Exatamente. trilogias, pentalogias são assim mesmo, tem que trabalhar nesse ritmo. E eu não sei se eu te falei, mas também há pedidos de várias pessoas. Eu também tenho um livro que eu fiz de colorir sobre o romance. Olha que interessante. Então eu Nossa, criei esse livro, Vamos Colorir Montmartre, que é sobre todo o romance, só que em desenhos para você ir colorindo. olha que lindo. Porque eu descobri, é o meu livro, tá, gente? Isso aqui foi eu que colori. Porque eu descobri que colorir é uma arte terapia. Ao E eu Globo. queria passar isso para as pessoas. Colorir é bom para as crianças, colorir é bom para os adultos, é um anti-estresse. Colorir te ajuda com o Alzheimer, na terceira idade. Colorir te dá paz, é arte terapia. E aí eu falei, gente, vou fazer. Vou criar esse livro de colorir em cima do meu romance, que é esse livro 1. E aí tem também na Amazon, se as pessoas quiserem, pode comprar separado, pode comprar os dois juntos e colorir. Quer dizer, você vai trazer uma coisa boa para a sua vida. E quem colorir o livro vai com certeza querer ler o romance, porque uma coisa está assim, ó, juntinha com a outra. Exatamente. O Ivo até comentou aqui, ó, deixou linkado, né, o livro um com o livro 2, deixou. É isso aí. Porque foi um pedido, né? As pessoas falavam assim para mim: como é que é a loja de souvenir da Marie? Como é que é a Plácido Tetri? Como é que é os personagens? A gente quer saber como é que é na sua concepção de escritora, como é que você imaginou tudo isso. Eu falei, gente, como é que eu vou passar isso para as pessoas? Eu falei, só tem um jeito, é eu fazer o livro, o desenho, de como tudo isso estava na minha cabeça, no meu coração. E aí surgiu o livro de colorir do Globo de Neve de Montmartre. Ficou lindo. As imagens que você mostrou do livro são perfeitas, maravilhosas. Olha, vou mostrar aqui o baúzinho, que eu vou tirar uma das palavras que está aqui nele, né? Vou Qual vai pegar ser aqui a agora. palavra? Vamos pegar uma palavra. Estou abrindo aqui, ó. Aqui as palavrinhas aqui dentro. Deixa eu pegar uma aqui. Eita. Peguei. E você. Peraí que saiu duas, deixa eu devolver uma aqui que eu não abri, não. Vamos lá aqui. Ó, abrindo. Futuro. É porque o seu livro. Por que sim essa palavra futuro? Deixa eu só explicar por que eu coloquei. Porque o seu livro, ele trabalha com passado, com presente e com futuro, né? Ele mostra quando tudo começou, todo o romance desenvolvido ali de uma maneira maravilhosa, todo o acontecimento, mas só que ele te joga lá para o futuro também. Então, vou deixar para você falar mais um pouquinho sobre o futuro. Pode ser o seu futuro, o futuro do livro, o futuro dos personagens. O futuro é seu. O futuro do Globo de Neve de Montmartre é continuar os livros, porque, na verdade, o livro 2, livro 3, livro 4, livro 5 é a história do Globo de Neve na família da Marie e de Gustave. Então, isso tudo vai evoluindo e isso é o futuro que o livro vai seguir. O meu futuro é me tornar cada vez mais uma escritora melhor, poder passar isso para as pessoas, dar esse sonho, dar esse momento. Eu agora, uma novidade, eu não sei se vocês sabem, eu estou voltei a estudar, estou entrando numa outra faculdade, porque a minha área, eu sempre fui da área de TI, de tecnologia, e agora eu estou indo para a área de marketing.
Eu tenho já uma empresa. Na pandemia, eu abri a minha empresa de marketing digital. E agora estou me especializando e tomei a decisão de fazer a faculdade de marketing. Isso é a novidade da escritora. Esse é o meu futuro como escritora. Além de eu estar aprendendo muito, muito, muito com os meus amigos escritores, com as pessoas que estão sempre me dando apoio. Então, o livro ele vai estar cada vez feito com mais detalhe, com mais carinho. E o futuro dele é os volumes que vão estar surgindo aí, eu espero, se Deus quiser, cada vez melhor, que realmente as pessoas conheçam Paris e cheguem a Paris através do meu coração, né, e do que eu vejo, do que eu conheci, do que eu aprendi até agora. Esse é o meu futuro. Mas através da leitura do seu livro, a gente conhece Paris, a gente se sente lá em Montmartre. Exatamente. Esse é o objetivo. Estou feliz, então eu consegui realizar meu desejo. Realizou com certeza, né? Eu gostei muito do seu livro, né? Eu estou ansiosa aqui para o segundo, né? Para ano que vem, já está saindo aí o segundo, final desse ano que vem, com toda a calma, tudo no seu ritmo, no seu tempo, que eu acho que a gente tem que deixar a ideia amadurecer e a gente fazer o nosso ritmo para a gente se divertir com cada momento, com cada página, com cada história que a gente vai contando ali, né? Porque cada livro que a gente publica, cada história, cada conto que a gente faz, a gente deixa um pouquinho também da nossa visão, né? Igual quando você falou que o livro tem a parte que é verídica e a parte que é ficção, né? Eu, nos meus livros também, eu gosto muito disso. Tem uma parte que é verídica, né? E tem a parte que é ficção, que são alguns personagens que você cria em torno de alguma coisa ali. Então, assim, e eu achei, assim, fantástico essa sua escrita para a gente poder caminhar sem ser cansativo, uma leitura fácil, uma leitura fluida, divertida, que você senta ali no seu cantinho, lê e você fica com gostinho de quero mais. É isso aí. Então, você alcançou o seu objetivo em 100%. Ai, que Oh, feliz, estou feliz. Muito feliz de ouvir você falar isso. Para mim, cada pessoa que fala tudo isso que você me disse, ai, gente, isso é um presente enorme para o coração de um escritor. Eu estou muito feliz. Obrigado, Kélida. Obrigado mesmo. imagina, eu achei sensacional, gostei muito de ler. Depois eu vou fazer aqui a minha indicação, eu e o Pix aqui. Muito obrigada. E assim, o seu livro ele tem uma forma carinhosa, né? Ele aborda de uma maneira muito carinhosa também. Vem contando de uma maneira muito bacana. Então eu indico muito, eu acho que quem tem vontade de conhecer Paris, o livro é perfeito para você. Se você também não tiver vontade, você vai se apaixonar por Paris, pode ler, né? Porque vai surgir até uma vontade em você de conhecer e você vai conhecer através das palavras da Cristina, né? Isso aconteceu comigo. Eu conheci Paris através dos olhos da narrativa da Cristina e vou conhecer mais ainda no decorrer da pentalogia da Cristina. Então, assim, eu convido todos vocês. O livro da Cristina tem na Amazon. Você pode adquirir diretamente com a Cristina também, que o livro é autografado, né? Olha que capa linda, que livro convidativo, muito bonito, maravilhoso. Então, assim, a gente vai aprendendo cada vez mais, né, Cristina? Um com o outro também. Vai aprender. Cristina, fica à vontade para você falar mais de seus projetos futuros, fazer suas considerações, o que você quiser colocar, que de repente eu não te perguntei, mas você quer colocar. Fica à vontade, o momento é seu aí. Bem, gente, eu só quero agradecer o carinho da Kélida por estar aqui me entrevistando, me dando esse momento, esse espaço, esse apoio para uma escritora iniciante, uma mãe divorciada, que é uma guerreira, luta todos os dias, venci milhões de obstáculos. Na pandemia, comecei minha vida do zero, fui lá no fundo do poço e voltei, porque eu tenho os meus filhos e eu quero levar tudo isso, Paris, essa paixão
uma coisa que é interessante no livro, além de você descobrir o que significa ter o globo de neve, cada coisa do globo tem um porquê, tem uma frase que é a moral da história do livro. Tem uma frase da Marie que ela diz que a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que compartilhar. E essa é a frase principal do livro. É a moral da história do livro, que apesar das dificuldades que a Marie enfrentou, dos desesperos, ela conseguiu com fé, com paciência, com luta, realizar todos os desejos delas, enfrentar os obstáculos que ela, no livro, vai passando. Então, a mensagem é essa. Seja uma pessoa guerreira, nunca desista. Dificuldades tem sempre. A gente passa por milhões de dificuldades, mas você tem que ter fé, tem que lutar pelo seu sonho, aquilo que você acredita. Esse livro era um sonho, um sonho. Um sonho que se tornou realidade. Então, lute pelos seus sonhos, invista nos seus sonhos. Pode demorar, é de médio, longo prazo, mas você está lutando pelo que você acredita. E é isso que eu fiz. Então, essa é a minha mensagem, viu, Kelly? Mensagem maravilhosa. Realmente, a gente precisa acreditar e lutar pelos nossos sonhos. Você comentou da Marie, vou fazer um comentário aqui também da Marie, que eu achei assim, a Marie é um exemplo, né, no sentido de que ela tem muito caráter, né? A pessoa, por exemplo, ela descobre, deixa eu ver uma maneira de falar sem dar nenhum tipo de spoiler, que você está com um objeto que foi encontrado, né? E você descobre o verdadeiro dono. E qual que é a sua obrigação? Devolver. Exatamente. Mesmo que isso lhe custe muito, né? E o exemplo da Marie é essa devolução que ela faz, e ela passa isso, né, para os leitores, ela passa isso de uma maneira que a gente tem que ser honesto acima de tudo, né? Correto, né? Correto, Tem que agir exatamente. corretamente, né? Exatamente, tem que É agir isso de mesmo. maneira correta. Então, assim, tem os valores que são importantes serem trabalhados no seu livro, né? São vários valores que perpassam por ali. E, assim, muito sentimento também envolvido, é muito bonito, né? É Tem, verdade. tem várias passagens ali que a gente se emociona. Então, gente, convido a vocês a estarem lendo, né, o livro, vou mostrar ele também aqui, mostra você também, eu vou mostrar aqui no meu tablet, o Globo de Neve de Montmartre. Eu falei certo, né? Globo de Neve de Montmartre. É isso Montmartre, aí. ai meu Deus do céu. Então, o Globo de Neve de Montmartre. Isso, Ai, meu Deus. Globo de Neve de Montmartre, gente. isso. Esqueci a pronúncia do livro, olha. Acontece. É porque é francesa, né? É uma questão de pronúncia, normal, gente. Isso é treino. Verdade, eu preciso melhorar. Na pentalogia, no quinto, eu não vou errar mais, olha. Com certeza, eu tenho certeza disso. Você ainda vai aprender muitas outras palavras em francês. Pô, sim. Olha, Cristina, foi um prazer enorme conversar com Obrigada, você. A obrigada. hora simplesmente, ó, voou, né? Nem Obrigada. vi passar. Eu queria agradecer muito a todos que passaram pela live, todos que estiveram com a gente, dedicaram um tempinho para estar compartilhando com a gente aqui, todos que vão assistir depois, meu grande agradecimento. Cristina, muito obrigado por você ter compartilhado esse momento aqui com a gente, ter falado sobre o seu livro conosco, que é o Globo de Neve de Montmartre, Isso. né, para terminar correto. Que é um livro assim, muito interessante, muito bacana. Eu peço desculpa pelo minha falha, assim, às vezes no nome, tá, gente? Porque, assim, eu de francês realmente eu não entendo. Eu conheci Paris através do olhar da Cristina, através do livro. Gostei demais. É uma sensação muito boa. Então,
Eu falo para vocês, olha, é maravilhoso ler esse livro. Leiam, compartilhem, divulguem, porque assim, é um livro que te traz muitos dados históricos, né? Você aprende demais. Então, leiam. Cristina, muito obrigada mesmo por compartilhar com a gente toda a sua experiência, a sua história. Parabéns pelo seu trabalho. Que daqui a pouco a gente vai estar conversando mais vezes, no seu segundo volume, no terceiro. Quando você quiser, a gente está aberto aqui para a hora que você quiser estar divulgando seu trabalho. Muito obrigada mesmo. Não, que agradeço sou eu a todos vocês que passaram aqui na live, que estão aqui na live. Obrigado, Kelly, obrigado, Ivo. Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. E só tenho a agradecer, gente. Obrigado mesmo, de coração. Imagina, o Diálogo Literário está sempre aberto para te receber. Grande abraço. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.